No pior momento da pandemia, Bolsonaro demite ministro da Saúde, escolhe o cardiologista Marcelo Queiroga para o cargo. Pazuello deixa o cargo contrariado. Ministério da Saúde não é brincadeira, disse em entrevista de despedida hoje à tarde. O presidente Jair Bolsonaro decidiu convidar nesta segunda-feira 15 o médico paraibano Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC, para assumir o comando do Ministério da Saúde. Queiroga teve uma reunião com Bolsonaro na tarde desta segunda-feira 15 e foi convidado para assumir o lugar do ministro Eduardo Pazuello. A nomeação deve ser publicada na edição desta terça-feira 16, no Diário Oficial da União, de acordo com o presidente. Foi decidido agora à tarde a indicação do médico Dr. Marcelo Queiroga para o Ministério da Saúde. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A conversa foi excelente. Já conhecia há alguns anos, então não é uma pessoa que tomei conhecimento. Há poucos dias tem tudo, no meu entender, para fazer um bom trabalho, dando prosseguimento em tudo que Pazuello fez até hoje, disse Bolsonaro. Segundo Bolsonaro, haverá uma transição de 1 ou 2 semanas entre o novo ministro e a equipe de Pazuello. A troca no comando da pasta ocorre no período em que o Brasil passa pelo pior momento da pandemia. Antes de se reunir com o cardiologista, Bolsonaro chegou a convidar a médica Ludmila Haja para assumir o ministério, mas, segundo Haja, o convite foi declinado por uma falta de convergência técnica com o presidente. Queiroga será o 4º ministro e comandar o Ministério da Saúde durante a pandemia da Covid-19 no Brasil. Antes de Queiroga comandar o ministério, o médico é o ex-deputado Luiz Henrique Mandetta, do DEM-MS, o médico Nelson Teixe e o general do Exército Eduardo Pazuello. Marcelo Queiroga é graduado em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB, e é especialista em cardiologia e tem doutorado em bioética pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, em Portugal. Atualmente dirige o Departamento de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista Cardiocenter do Hospital Alberto Urquiza, Vanderlei, Unimed João Pessoa, e um médico cardiologista intervencionista no Hospital Metropolitano com José Maria Pires, com também na Paraíba com a agência Sputnik Brasil. Não há ministro da Saúde que consiga trabalhar com sabotagem, de Bolsonaro, diz governador do Rio Grande do Sul. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, criticou a atuação do governo federal da pandemia de Covid-19 e chamou de sabotagem a interferência do presidente Jair Bolsonaro no Ministério da Saúde. Leite participou de uma audiência da Comissão Temporária do Senado Federal que discute medidas de combate à Covid-19 nesta segunda-feira 15. O que eu vi depois de 3 trocas de ministro que o presidente já fez e que o problema está nas orientações que o presidente dá. Não há ministro que consiga trabalhar com a sabotagem feita pelo próprio presidente da República. As medidas necessárias para o combate ao coronavírus, afirmou, segundo ele. Desta forma, é difícil exigir que o ministro da Saúde consiga contornar a situação de descontrole da pandemia no país. Precisamos do presidente sensibilizado, se não for para oferecer ajuda, que seja para de oferecer ataques e agressões e
atrapalhar o processo de enfrentamento da pandemia, criticou. Sobre a corrida mundial por vacinas, o Tucano ressaltou que a pesquisa, produções e distribuições de imunizantes nunca foram tão importantes na história da humanidade como agora. E tem culpa do nosso governo que colocou o Brasil no final da fila, porque ficou negando durante muito tempo a importância das vacinas, foi negacionista, criticou e atacou as vacinas, afirmou com a agência Sputnik Brasil. Médica Ludmila Haja rejeitar convite para assumir o Ministério da Saúde, não aceitei. Sob pressão, Eduardo Pazuello participará de coletiva de imprensa nesta segunda-feira. O médico Ludmila Haja não aceitou o convite para ser ministra da Saúde do governo Bolsonaro. A informação foi publicada nesta segunda-feira 15 pela jornalista Andréa Sade, do G1. Não aceitei, disse Haja em mensagem de texto, segundo Sade. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com Ludmila Haja neste domingo 14 para tratar da possibilidade de assumir o Ministério da Saúde no lugar do general Eduardo Pazuello. O nome da médica contava com o apoio de apoiadores de Bolsonaro no governo e também com o respaldo dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Haja defende o isolamento social e já afirmou que não existe tratamento precoce contra a Covid-19. Sob pressão no cargo, Pazuello dará entrevista coletiva para apresentar o balanço sobre o combate à pandemia no Brasil nesta segunda-feira 15. Neste domingo 14, o general negou a especulação de que estivesse doente e saindo do governo. Não estou doente, o presidente não pediu meu cargo, mas o entregarei assim que o presidente pedir. Sigo como ministro da Saúde no combate ao coronavírus e salvando mais vidas, afirmou o general com a agência Sputnik Brasil. Porto Alegre tem fila para registro de óbitos em meio ao avanço do coronavírus. Cartório que realizava cerca de 60 atendimentos aos sábados teve 148 solicitações entre sábado e domingo. Alta de casos e mortes por Covid-19 no Rio Grande do Sul já se reflete nas ruas. Uma fila de pessoas em busca de certidões de óbitos foi formada entre a noite de sábado 13 e a madrugada de domingo 14, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, onde fica o cartório da Central de Atendimento Funerário, local que antes realizava cerca de 60 atendimentos aos sábados, tinha agora 148 solicitações. De acordo com a assessoria de imprensa da Central, a aglomeração que chegou a resultar em discussões e até intervenções da Guarda Municipal foi uma consequência da alta nos atendimentos, da burocracia natural para a emissão do documento, a liberação dos corpos para sepultamento, cremação ou translado ocorreu sem contratempos. O cartório, porém, foi aberto excepcionalmente neste domingo para conseguir atender a demanda. Na última semana, a Central Funerária atendeu mais de 100 pessoas por dia, com pico no sábado. A capital gaúcha vive um momento dramático no combate à Covid-19. A ocupação de UTIs está acima de 100% há mais de 10 dias, de acordo com o título boletim divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde, SMS. Na quinta-feira, 187 pessoas aguardavam por um leito, tanto na rede pública quanto privada. Segundo os dados da Prefeitura, até o meio-dia do sábado, 266 pessoas aguardam por vagas em pronto atendimento e emergências. A situação de Porto Alegre reflete a crise de todo o Rio Grande do Sul, que há mais de 2 semanas está em bandeira preta em todos os municípios. Até o último sábado 3, o estado registra, no total, 14.885 mortos e 36.896 casos de Covid-19. Além da falta de leitos, o governo estadual começa a ter problemas para garantir respiradores aos pacientes que
precisam ser entubados de acordo com o levantamento da Secretaria Estadual da Saúde, SSE. A taxa de uso do equipamento é de 84,9%. Embora no quadro geral ainda não existia a falta dos respiradores, a distribuição pelos municípios já deixa alguns pacientes sem o equipamento. Para tentar garantir o atendimento, governantes municipais buscam empréstimo em cidades vizinhas. Neste domingo, a SES anunciou a compra e locação de equipamento que serão enviados para diversos municípios do estado. De acordo com a secretaria, e o material permitirá a abertura de 183 leitos adultos de UTI. Nos próximos 15 dias, o governo também conta com 10 respiradores doados pela empresa GBS e mais 50 anunciados pelo Ministério da Saúde na quinta-feira. Entre os municípios que irão abrir leitos estão Santo Antônio da Patrulha, Palmeira das Missões, Esteio, Alvorada e Cachoeirinha. A editora do Departamento de Gestão da Atenção Especializada da SES, Lisiane Fagundes, alerta que mesmo com os novos equipamentos, a população precisa seguir os protocolos de isolamento e distanciamento. Com esse esforço, conseguiremos aumentar ainda mais a rede do SUS no estado para tentar atender todos os pacientes que precisam neste momento, que é mais crítico da pandemia, mas reforçamos que a população precisa colaborar seguindo rigorosamente os protocolos sanitários, evitando sair de casa para que possamos frear os contágios. Desde o princípio da pandemia, o governo estadual apostou fortemente na abertura de leitos de UTI. Como uma das medidas para combater a doença, o estado passou de 933 leitos para 2.214 em um ano. Mesmo assim, a velocidade de proliferação do coronavírus e a flexibilização no isolamento desde novembro levaram o sistema de saúde ao limite. Embora o ritmo de vacinação no Rio Grande do Sul esteja entre os 10 melhores do país, com um total de 803,6 mil doses aplicadas, ele ainda não é ideal para atender a população rapidamente. Com a Agência Estado. Dia 8, 113, dia 9, 123, dia 10, 106, dia 11, 124, dia 12, 115, dia 13, 148. Maior acionista privado sugere nomes para a Eletrobras. Dimissionário desde 24 de janeiro da presidência da Eletrobras, maior estatal do setor elétrico, quando aceitou o convite para dirigir a BR Distribuidora, privatizada no ano passado, com a diluição do controle da participação da Petrobras. Wilson Ferreira Júnior, que foi aprovado pelo Conselho de Administração da BR, mas continua acendendo ou apagando a energia na estatal, tem hoje um dos últimos atos formais de sua gestão iniciada no governo Temer. A apresentação do balanço de 2020 provavelmente vai contar um pouco do frustrado plano de privatizar a Eletrobras desde 2018, com a União pedindo a mesa em aumentos de capitais, deixando o acionista privados assumirem o controle da campainha. Até o momento, o presidente Jair Bolsonaro não indicou substituto de Ferreira, que continuou operando com 2 chapéus e não foi dispensado de cumprir quarentena pela Comissão de Ética Pública do governo. Já que a União, que ainda é controladora, não botou as cartas na mesa, o Banco Clássico, controlado pelo bilionário João José Abdala,
filho maior acionista privado na Eletrobras com 5,8%, duas ações ordinárias através do fundo do FIA Dinâmica Energia, resolveu fazer seu lance. Apresentou 3 nomes para a nova diretoria executiva da estatal. Para a presidência executiva, Abdallah, que é também o maior acionista privado da Comig de Energie, grupo franco-belga, e da Petrobras, propôs o nome de engenheiro elétrico e economista Emanuel Jeremias Leite Caldas, autor de vários artigos publicados aqui no GB. Emanuel Jeremias, formado em engenharia elétrica pelo Instituto Militar de Engenharia, conhece bem o setor elétrico e foi conselheiro da Eletrobras. Para diretor executivo financeiro, o Banco Clássico indicou também engenheiro e economista José Bandeira de Melo Júnior, que já foi diretor financeiro da SEDAI. O terceiro nome para a diretoria operacional é o do especialista em energia e o ex-reitor da Universidade Federal de Itajuba, Minas Gerais, que foi uma das primeiras escolas de energia elétrica metalurgia do país, José Vanderlei Maragon Lima. O trio é afinando a disciplinando desde quando cursaram a mesma turma do IME. Na segunda metade dos anos 70, integraram o time de basquete da Escola da Praia Vermelha, da Urca, ao lado do Bodinho do Pão de Açúcar. Atividade econômica tem alta de 1,4% em janeiro, diz Banco Central. O IBEC-BR é uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica brasileira e ajudar o BC a tomar decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic. A atividade econômica brasileira registrou alta em janeiro, desde o ano, de acordo com os dados divulgados nesta segunda 15 pelo Banco Central do BC, e o 9º mês consecutivo de crescimento após as quedas em março e abril do ano passado, em razão das medidas de isolamento social necessárias para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central do IBC-BR, desazonalizado, ajustado para o período, apresentou a expansão de 1,4% em janeiro em relação a dezembro de 2020. Já na comparação com janeiro de 2020, houve contração de 0,46%, sem ajuste para o período, já que a comparação é entre meses iguais. No acumulado em 12 meses, o indicador também ficou negativo em 4,4%. Com o crescimento registrado em janeiro deste ano, o IBC-BR atingiu 140,30 pontos, o maior desde fevereiro de 2020, quando ficou em 140,12 pontos, ou seja, antes do início da pandemia da Covid-19. O IBC-BR é uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica brasileira, ajudar o BC a tomar decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic, definida atualmente em 2,2% ao ano. O índice incorpora a informação sobre o nível de atividade dos 3 setores da economia: a indústria, comércio e os serviços e agropecuária, além do volume de imposto. O indicador foi criado pelo Banco Central
para tentar antecipar, por aproximação, a evolução da atividade econômica. Entretanto, o indicador oficial e o Produto Interno Bruto do PIB, soma dos bens e serviços produzidos no país, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do IBGE. Em 2020, o PIB do Brasil caiu 4,1%, totalizando 7,4 trilhões. Foi a maior queda anual da série do IBGE, iniciada em 1996 e que interrompeu o crescimento de 3 anos seguidos de 2017 e 2019, quando o PIB acumulou alta de 4,6%, com a Agência Brasil. Coronavírus esmagou inesperadamente outra doença, afirmam cientistas. Pesquisadores contaram o número de casos de mielite flácida aguda, uma doença com potencial efeito paralisante, e descobriram que um esperado surto em 2020 não se materializou devido ao SARS-CoV-2. Embora tenha acontecido acidentalmente, a pandemia provocada pelo SARS-CoV-2 impediu que em 2020 a mielite flácida aguda, uma doença que afeta o sistema nervoso e pode provocar paralisia, se propagasse mais, revela um estudo publicado na revista Science Translational Medicine. O estudo disse que a doença, cuja provável origem vem de um vírus chamado EVD68, tem ressurgido em anos pares nos Estados Unidos, em 2014, 2016 e 2018, presumivelmente devido a fatores climáticos. Assim, em 2016 foram registrados 153 casos, e mais 238 em 2018. Ciência e tecnologia. Internet. Coronavírus esmagou inesperadamente outra doença, afirmam cientistas. Pesquisadores contaram o número de casos de mielite flácida aguda, uma doença com potencial efeito paralisante, e descobriram que um esperado surto em 2020 não se materializou devido ao SARS-CoV-2. Foto, Reuters/Marco de Jurica. Apesar disso, os pesquisadores alertam que uma possível falta de imunidade viral pode representar um perigo à população. Credit, foto, Reuters/Marco de Jurica. Publicado 15, mar, 20211303. Embora tenha acontecido acidentalmente, a pandemia provocada pelo SARS-CoV-2 impediu que em 2020 a mielite flácida aguda, uma doença que afeta o sistema nervoso e pode provocar paralisia, se propagasse mais, revela um estudo publicado na revista Science Translational Medicine. O estudo disse que a doença, cuja provável origem vem de um vírus chamado EVD68, tem ressurgido em anos pares nos Estados Unidos, em 2014, 2016 e 2018, presumivelmente devido a fatores climáticos. Assim, em 2016 foram registrados 153 casos, e mais 238 em 2018. Mais sobre o assunto. 15 de março de 21. Amor e tragédia em tempos de ódio reafirma a tradição mais forte da poesia. 12 de março de 21. Bolsonaro lê carta de suposto suicida para atacar lockdown na OMS. 9 de março de 21. Paulo Nogueira Batista Júnior, carta aberta à humanidade. No entanto, em 2020 apenas foram catalogados 31 casos, algo que a equipe liderada por Sang Woo Park, da Universidade de Princeton, Estados Unidos, atribui aos efeitos da pandemia, que teria reduzido os efeitos não só da Covid-19, como também desta doença devido às políticas de distanciamento social, quarentenas e lockdowns. Apesar disso, os pesquisadores alertam que uma possível falta de imunidade viral pode representar um perigo à população.
Se o distanciamento social impedir a ocorrência do surto, então o grupo suscetível pode aumentar ainda mais, escrevem. A mielite flácida aguda afeta particularmente a área da medula espinhal chamada massa cinzenta, que causa o enfraquecimento dos músculos e reflexos do corpo, e mais de 90% dos casos se concentram em crianças, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, na sigla em inglês, dos Estados Unidos. Com a agência Sputnik Brasil. Tempestade de areia envolve Pequim em espessa nuvem de poluição. Segundo o Observatório Meteorológico Central da China, trata-se da maior tempestade de areia em uma década. Previsão é que desapareça quarta ou quinta-feira. Pequim acordou nesta segunda, 15, envolta numa espessa nuvem de poluição, que reduziu a visibilidade até 300 metros em algumas partes da capital chinesa, devido às maiores tempestades de areia dos últimos 10 anos no norte do país. As autoridades emitiram o alerta amarelo, o terceiro mais alto, numa escala de 4 níveis, que implica a suspensão de todas as atividades ao ar livre e o uso de máscaras de proteção respiratória. A concentração de partículas PM2,5, as mais finas e suscetíveis de se infiltrarem nos pulmões, chegou a 500 microgramas por metro cúbico, bem acima do limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde, OMS, de 25 microgramas. A concentração de partículas PM10, as segundas mais finas e também suscetíveis de se infiltrarem no sistema respiratório, chegaram a 10.000 microgramas por metro cúbico em algumas áreas da cidade. Para essas partículas, o limite de concentração recomendado pela OMS é de 50 microgramas. O fim do mundo está próximo, ironizaram vários internautas no WeChat, a rede social mais utilizada na China. Um meme com um cenário apocalíptico, retirado do clássico filme de ficção científica Perigo Iminente, Blade Runner, em inglês, e a icônica torre da televisão estatal chinesa CCTV ao fundo, tornou-se também viral na internet. Cerca de 1/5 dos voos de ir para o Aeroporto Internacional de Pequim, capital, e o Aeroporto Internacional de Daxing, no sul de Pequim, foram cancelados. Segundo o Observatório Meteorológico Central da China, trata-se da maior tempestade de areia em uma década. A tempestade é resultado dos efeitos combinados do ar frio e dos ciclones na região chinesa da Mongólia Interior e na Mongólia. A desertificação no norte e nordeste da China agravou os seus efeitos. A tempestade de areia de hoje deve-se sobretudo a fatores naturais, mas também mostra que o nosso ambiente ecológico ainda é muito frágil, disse Zhao Yingmin, vice-ministro da Ecologia e Meio Ambiente da China, citado pela imprensa estatal. A China tem tentando reflorestar e restaurar a região para limitar a quantidade de areia que atinge a capital. A capital chinesa plantou uma grande muralha verde de árvores para capturar a poeira e tentou criar corredores de ar que canalizam o vento e permitem que a areia e outros poluentes passem mais rapidamente. As tempestades de areia devem deslocar-se para o sul em direção ao delta do rio Yangtze e desaparecer na quarta, 17, ou quinta-feira, previu o Ministério do Ambiente da China. Pequim enfrenta tempestades de areia regulares em março e abril devido à proximidade com o deserto de Gobi. A Agência Nacional de Gestão de Emergências da Mongólia revelou que as fortes tempestades de areia no país resultaram em 6 mortes e 81 pessoas desaparecidas.
As tempestades de areia afetaram um total de 12 áreas no norte e noroeste da China, incluindo a região de Xinjiang e as províncias de Shanxi, Gansu e Ningxia. Com a Agência Brasil. Foi o fevereiro mais frio já registrado na Terra desde 2014. O mês de fevereiro de 2021 foi marcado pela presença do fenômeno La Niña no Oceano Pacífico e as altas temperaturas na América do Norte e na Ásia. A informação é do Climatempo. De acordo com o National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, o hemisfério norte teve o 8º inverno mais quente já registrado em 142 anos. No último relatório climatológico global, a temperatura média global da superfície terrestre e oceânica no mês de fevereiro foi 0,65 graus Celsius acima da média do século XX. Sendo um dos fevereiros mais quentes já registrados, mas o mais frio desde 2014. Mês de extremos. O hemisfério norte teve o 14 graus e o hemisfério sul o 19º fevereiro mais quente da história. O calor foi notável na parte oriental do Canadá, Europa e no sul e nordeste da Ásia. Em contrapartida, os países da Península Escandinava, América do Norte e Norte da Ásia apresentaram temperaturas abaixo do normal, com cerca de 3,0 graus Celsius abaixo da média. O mês de fevereiro também foi marcado pela ocorrência de fenômenos extremos na América do Norte e na Oceania, onde o frio bateu recorde. A América do Norte teve seu fevereiro mais frio desde 1994, assim como a 4ª maior cobertura de neve já presenciada em um mês de fevereiro. A Oceania registrou o fevereiro mais frio desde 2012. A camada de gelo marinho nos polos foi excepcionalmente pequena. No Ártico, o gelo marinho teve a 7ª menor extensão registrada para fevereiro, empatando com 2017. Já na Antártica, o gelo marinho foi classificada como a 11ª menor extensão já registrada.